Olá, esse é mais um vídeo rápido para nós falarmos das diferenças do Sonoff Mini R2 para a primeira versão do Sonoff Mini. Eu fiz um vídeo com o review do Sonoff Mini R2, eu vou deixar aqui o card caso você não tenha visto. Em um dos comentários que eu recebi, houve uma sugestão para que nós mostrássemos internamente quais são as diferenças entre esses dois dispositivos. Então a ideia aqui é abrir e dar uma olhadinha quais as diferenças que existem internamente. Porque externamente nós já sinalizamos, né, a antena do primeiro modelo que não existe mais na versão nova, a diferença aqui de cores entre os conectores aqui do interruptor, para que você não confunda na hora de fazer as ligações, fique mais fácil, né, de identificar. E basicamente isso, né, do restante eles são bem idênticos. Para nós vermos internamente como eles são, nós precisamos abrir a caixinha. E o primeiro ponto é o que nós precisamos fazer para abrir, já que ela não tem parafuso e aparentemente tem somente um encaixe. É exatamente isso, né? Ela tem um encaixe aqui nessa tampa traseira e pela lateral nós vamos pressionar e ao pressionar ele vai desencaixar. Então ele é bem simples para ser aberto. Está aqui a tampa, né, com esse pino, né, que aciona o interruptor, que fica aqui embaixo. E aqui nós já podemos, então, tirar a placa da caixinha. Fazer a mesma coisa agora para o R2. Também ele tem um botão posicionado ali na mesma posição. A caixinha, na verdade, é idêntica, né? Bem, o que nós observamos já olhando, né, numa primeira olhada, né? Nós temos uma diferença de posição entre esses componentes, esses capacitores, aqui tem um resistor aqui no meio, que tem a função aqui de ajustar a corrente, né, que ela entra aqui com 110 ou 220, para que ele trabalhe internamente aqui os componentes com uma tensão mais baixa. Ele faz a retificação e a redução de tensão, né? Os dois têm aqui um relé bem aparente, né, que é essa caixinha preta aqui. É um relé com a mesma especificação, os dois são idênticos. Um relé com capacidade para 16 amperes, isso não quer dizer que você vai poder ligar dispositivos de 16 amperes. Lembre-se que o limite do Sonoff Mini é 10 amperes. Então por que ele tem um relé de até 16? É a chamada margem de segurança, né, para picos e tudo mais, que os componentes têm que ter. Então, muitas vezes você está utilizando esse relé em um equipamento que, ao ser acionado, ele tem um motor ou alguma coisa assim, ele causa um pico de corrente momentâneo. Se o relé não tiver uma margem de segurança, ele vai poder queimar. Então, isso não quer dizer que você vai poder utilizar 16, continua sendo o limite de 10, embora o componente tenha bem explícito, está escrito aqui, 16 amperes. Bem, fora essas diferenças assim visuais, outra diferença que a gente nota é que na primeira versão existe aqui esse encaixe para um jumper. E se vocês lembrarem, se você chegou a comprar um Sonoff Mini, você viu na caixinha que vem esse jumper aqui dentro de um saquinho plástico, você fica pensando, bom, para que serve isso, né? A ideia desse jumper é que ao ser encaixado aqui, ele abre o componente para que ele receba, na verdade, um firmware diferente, que ele possa ser carregado, né, o processo de flash, que a gente chama, de um firmware diferente. Aqui nós temos conectores que aquelas pessoas que trabalham com desenvolvimento de sistemas eletrônicos podem utilizar para fazer a conexão desse componente aqui com um computador e carregar um firmware diferente do original. Existe aí um muito famoso chamado Tasmota, a gente encontra na internet várias pessoas fazendo testes com ele. Bem, na versão mais nova, nós vemos que não existe aqui o conector para o jumper e nem veio o jumper com ele. Quando a gente abriu a caixinha não tinha. Por quê? Porque para você abrir ele para fazer a troca de firmware, você vai fazer isso por meio de software. Aqui continuam também existindo os contatos, né, para que você faça essa carga aí de um novo firmware. Isso para aquelas pessoas que trabalham com desenvolvimento, né, de produtos e vão utilizar o Mini como um dos componentes dos produtos que eles estão desenvolvendo. Além disso, né, nós notamos aqui no geral
que a placa tem algumas diferenças de componentes, né? Então, aqui onde nós temos a saída da antena, inclusive isolada aqui com essa massa branca, né? Neste nós não temos, né? Nesse componente aqui nós não temos nessa região a saída de antena. E na verdade nós temos aqui uma antena interna. O que nós temos na placa, se nós observarmos essas linhas aqui mais claras, elas são, na verdade, um amplificador Wi-Fi. Elas fazem o papel dessa antena aqui, que segundo o fabricante houve uma otimização nessa comunicação Wi-Fi. E nós vamos encontrar aqui também o cérebro do Mini, que é esse chip aqui, que é um ESP8285. Nos dois modelos nós temos o mesmo chip, o ESP8285. Esse é um chip que tem a capacidade de comunicação Wi-Fi, ele tem uma memória interna, ele tem uma capacidade de processamento para controladores, isso ele é o cérebro mesmo do Mini. Toda a programação que você faz com o Mini, todas as ações que você toma com o Mini vão ser tomadas por esse chip que está aqui. Então ele é o cérebro e não houve alteração entre uma versão e outra do modelo desse cérebro. Aliás, o ESP8285 é muito conhecido e largamente utilizado aí em diversos componentes de IoT, que é a internet das coisas. Ele foi desenhado para isso e ele é largamente utilizado. Bem, basicamente são essas as diferenças visuais, né, que nós temos aqui entre uma placa e outra. Não há como avançar no detalhamento sem maiores informações técnicas, mas o que nós podemos observar então é que se trata de uma atualização dos componentes com as mesmas funcionalidades, como nós vimos no review, com o mesmo tipo básico, né, de hardware, mas com um desenho aqui mais limpo, sem aquela antena externa, com um amplificador interno de Wi-Fi, para torná-lo menor, né, vamos dizer assim, mais prático de ser utilizado. Embora esse fio seja fininho e muitas vezes quando você vai colocar ele dentro de uma caixa, né, de energia, aparentemente ele não atrapalha, se você já tem um emaranhado de fios. E pior, né, se você vai colocar vários desses componentes lá dentro, às vezes a pessoa coloca 3 ou 4 minis dentro de uma caixinha, você começa a ter um emaranhado de antenas ali que acaba te atrapalhando. Então essa mudança foi bem-vinda aí para esse tipo de instalação. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha conseguido mostrar aqui as principais diferenças entre os dois. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações para acompanhar nossos próximos vídeos e até lá então, muito obrigado.